Povo de Deus, Isaías capítulo 19 e capítulo 20. Nós estamos aqui já chegando ao final daquela série de capítulos que falam profecias contra as nações, que começou ali no capítulo 13, né? E vem até aqui, até o capítulo, deixa eu ver aqui, 23, falando sobre as profecias das nações. E nós temos enfatizado que esses textos, esses capítulos, assim como vários outros, mostram um Deus que domina todas as nações, né? Não é um Deus nacionalista, não é um Deus local, é um Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Logo, o seu reino é mundial, o seu projeto é um projeto muito claro, tem projetos específicos para as nações, para pessoas, mas ele tem um plano macro, ele tem um domínio de todas as coisas. Isso é muito importante entendermos, porque nos dias de hoje nós vivemos num mundo globalizado, né, onde as políticas externas, interna e externa, atingem a todos os países, e se perdermos essa noção, essa mentalidade que há um domínio geral, nós podemos acabar indo por analisarmos as coisas só numa ótica política, de corrupção, né, de domínio humano, né? Todas essas coisas estão sob domínio de Deus. Não sabemos a vontade de Deus. E por não sabermos a vontade de Deus, nós precisamos agir, nós precisamos fazer a nossa parte, nos posicionarmos. Mas depois de nos posicionarmos, depois de fazermos a nossa parte, se não der aquilo que era a nossa expectativa, nós não podemos perder a noção, o entendimento que no geral Deus tem o comando de tudo. Ele domina os corações, ele domina as ações, ok? A 19, profecia contra o Egito, né? Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem, tá vendo? Ligeira, vem ao Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Né? Essa figura, né, de vir cavalgando aparece também em Apocalipse, né? Há uma canção pedindo a ele vem cavalgando no monte. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Muitas vezes referindo a Jesus Cristo, né? E também relacionado a Deus. Então a ideia de ele vir cavalgando, né, nas nuvens, né? E isso é muito usado como nas figuras na Bíblia. E aí quando ele vem, ele assusta, né, o Egito. O Egito que já havia lá nos anais deles, né, no DNA deles, lá dessa nova geração egípcia, já existe o DNA do medo do povo de Deus. Porque lá no Egito, na origem, Deus já marcou a história dos egípcios e essa marca já está no DNA do povo, vamos dizer assim. Então já existe já um histórico já. E automaticamente, lá dentro do inconsciente de cada um deles, já tem lá um trauma, já tem uma dor emocional, uma ferida, um trauma, onde falou o povo de Deus, ele já estremece. Pode até fingir que não, mas já estremece, porque já são marcados pelas 10 pragas, pelas mortes dos primogênitos, lá dos seus ancestrais, lá no passado. 2. Farei com que os egípcios levantem contra egípcio, e cada um peleje contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo cidade. Eu não sei aqui que esse levantar contra o próprio irmão tem a ver com guerra civil, né? Eu não fiz a pesquisa sobre isso, guerra civil, ou se não, Deus fechar os olhos, trocar a visão dos egípcios e um egípcio ver o outro como se fosse um inimigo. Eu não fiz essa pesquisa nesse ponto, mas isso já aconteceu na Guerra de Israel, né? Onde o Deus fez com que o exército se autodestruísse, olhando o amigo como se fosse inimigo. Né? Deus confundiu a visão do exército e um se matou o outro, achando que era inimigo. Ou então aqui se tem uma guerra civil interna, uma diz não. Eu acredito que a primeira possibilidade é o que está se referindo aqui. Eles se autodestruiriam. Aí eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando comigo. Ah, por que sempre não foi assim? No registro do povo de Israel, Deus mandando pedras para matar o povo, mandando bichos, né, leões, as feras.
Deus abriu a terra para tragar aquela rebelião de Corá, né? Então, por que não acontecia sempre assim? É isso? Você vê como é que Deus ele age? Ele, da maneira que ele quiser, ele pode, num estalo de dedo, a terra abrir e o exército inimigo ser derrotado. Ele pode, o exército inimigo, um ver o outro lá e se matar. Ele pode mandar pedras, ele pode mandar as feras, né? Mas ele usa todos esses recursos e um dos recursos que ele usa que pode ir para a guerra. Sim, eu posso fazer sim, mas eu quero que você vá para a guerra. É isso, meu irmão. Grande lição. Sim, Deus pode fazer. Por que Deus está fazendo? Mas por que Deus? Sim, eu posso fazer, mas eu não quero fazer. Eu quero que você vá para a guerra. Eu quero que você passe pela guerra. Mas por quê? Porque eu quero. Tem propósito nisso. Que muitas vezes você não compreende, eu não compreendo, nós não compreendemos, mas Deus é Deus. Ele faz da maneira que ele quiser. Vai ter momento que ele vai querer mandar pedra, acabou com o problema. O exército se autodestruir, mandar férias, acontecer qualquer fenômeno, né? Provocar medo, fazer o pessoal voltar, não sei. E tem situações que, na grande maioria, não, eu quero que você vá para a guerra, eu quero que você passe pela guerra. A guerra vai ser seu treinamento, vai ter angústia, vai ter medo, né? Em algumas situações vai ter morte, vai, mas eu quero que você passe pela guerra. Assim é o Senhor. E muitas pessoas no relacionamento com Deus têm dificuldade com isso. E como eu sempre digo aqui no canal, sempre digo no grupo devocional, as pessoas o tempo todinho vai querer formatar Deus, vai querer que Deus se comporte da maneira dele. Eu estava estudando os capítulos para essa devocional e para a, o canal. Eu não sei se foi nesse capítulo aqui, no outro, esses dias. Aí eu estava vendo o comentário feito lá no, no, no YouTube. Né? É nos dois capítulos anteriores, aqui é 19 e 20, então é no 17 e 18. Isso mesmo, no 17 e no 18. Não, 17 e 18? Não, não é 17 e 18 não. É que eu estou bem adiantando aqui. Eu esqueci o capítulo agora. Deus mandou os assírios, mandou o inimigo lá atacar um povo. E aí ele falou que as crianças iam ser mortas. Ele falou lá que as mulheres, né? Esse é todo mundo. E alguém comentou lá no comentário do capítulo no YouTube. Tem pessoas que lêem esse texto aqui e interpretam de maneira errada, né? Eles precisam ser mais espirituais, né? São cegos espirituais. Está lá no capítulo lá. E Deus não faz um negócio desse, mandar matar criança. Não é isso. Isso aqui foi consequência, não sei o que, querendo justificar, mostrar que Deus não. Eu fiz meu comentário lá. Meu comentário, não, quem está cego espiritualmente é você. Porque Deus, sim, ele tanto mandou matar crianças como adultos, mulheres, crianças e adultos, do povo inimigo, como ele mandou matar crianças, jovens e adultos do próprio povo dele. Não, ele faz isso sim. Como castigo, ele já fez isso sim, né? Quem está cego espiritual, quem não está entendendo a Bíblia é o irmão, porque a Bíblia fala isso claramente, entendeu? Aí existe a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva. Tudo é vontade. Seja soberana, seja permissiva, é vontade dele. Ele faz isso. Porque se ele não quisesse fazer, ele impediria. E no caso em questão, não foi a vontade permissiva, não. Foi a vontade soberana. Vai lá, eu estou trazendo a Babilônia, eu estou trazendo a Síria para fazer isso aqui. É eu que estou comandando esse ataque. E nesse ataque vai ter morte de crianças também. Deus determinou isso. Então não adianta querer ficar com essa guerrinha humana de quem insistir com isso vai entrar em parafuso. Quem insistir com isso vai perder a fé. Vai pirar, entendeu? Vai surtar. Porque Deus é Deus, ele faz do jeito dele. E nós não sabemos de todas as histórias. Uma única explicação de Deus, se tivesse de explicar para a gente, ele daria uma palavra e nos convenceria, com certeza. Então não queira compreender tudo, é a insistência que nós fazemos. Não queira compreender tudo. Só entenda que Deus é Deus.
Lá em cima tem um Deus. Ok? Versículo 3. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles e anularei os seus conselhos. Está vendo? A forma como o nosso espírito, a nossa alma age dentro de nós é que vai fazer toda a diferença. Nós tivermos um espírito de medo, o medo vai dominar. É isso? A Bíblia fala que o espírito que nós recebemos é o espírito de poder e não de fraqueza. Então, se nós dermos vazão a esse espírito, andarmos em santidade, nos alimentarmos espiritualmente, de maneira não só nos alimentarmos espiritualmente, mas nos alimentarmos adequadamente, nós teremos esse espírito de força, de poder. Mas aquela grande pergunta já foi feita várias vezes, né? Quem você tem alimentado mais? A tua alma, o teu espírito, a tua carne? É isso? Aquela história dos galos que foram colocados para brigar. Um galo foi alimentado e outro não, né? Outros contam a história do cachorro, rinhas de cachorro, que coisa absurda. Um cachorro foi alimentado, outro não. Olha, quem vai ganhar? Quem está mais alimentado ou quem está menos alimentado? Percebe? Então, quem você tem alimentado mais? A tua alma ou o teu espírito? Então, se nós alimentamos mais a nossa carne, automaticamente a carne vai estar mais forte. Não é isso? Agora, a carne, o espírito alimentado é fortaleza para enfrentar. Então, do que se queixa o homem? Mais uma vez, queixa-se antes dos seus pecados. Olha aqui, ó, anularei os seus conselhos. Né? Quais conselhos, né, tem se levantado contra você, meu irmão, minha irmã? Eu vou anular os conselhos feitos. Eu vou anular. Quais os conselhos que têm sido feitos contra você? Deus anula o projeto. Deus muda o percurso da água maligna, do mal. Deus faz do jeito que Ele quer. Então, é confiança, anulação de sentença, anulação de conselho, de planejamentos males, feito para a sua família, para você individualmente. Né? Hebreus 13:6, não é isso? Fala da confiança no Senhor, e essa confiança que leva a pessoa a não temer os seres humanos. É isso que nós temos provado? É isso que o povo de Deus tem experimentado, essa confiança? Claro que não. O povo de Deus continua vivendo como povo de Deus, sendo povo de Deus, mas vivendo como mulher cananeia, de migalhas, de restos, vivendo como se fosse pertencente ao reino, entendeu? Ao povo de Deus. Então não tem consultores, não tem necromantes, que aí a versão da linguagem de hoje fala que é médico, não é isso? Aqui no versículo 3, não tem feiticeiro, não tem nada. Deus domina tudo. Versículo 5, as águas do Nilo se tornarão secas. Sem água é complicado. A água é vida. Tá? Vai ficar sem água. Versículo 7, tudo que foi semeado junto dele se secarão, serão levados pelo vento e não subsistirão. Fome, sede, fome, desgraça daquelas bravas. Nós já ficamos sem água aqui no nosso tempo, né? Vai faltar água, terrível ficar sem água. Entendeu? Só sem água, tá? Imagina sem água, sem comida, sem nada. Filho. 11. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Então as pessoas se recorrem à sabedoria humana. E muitas vezes de forma natural há conselhos estúpidos. E muitas vezes, por próprio Deus mesmo confundir, vem conselhos estúpidos. Versículo 12. Onde estão os teus sábios? Anuncie-te agora ou informe-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Os teus vai lá falar com os teus sábios lá, ver se eles vão conseguir adivinhar alguma coisa, determinar alguma coisa. Vê se eles são oniscientes, onipresentes, onipotentes. Né? Essa é a ideia do versículo 12. Onde estão os sábios de vocês? Cadê os príncipes, né? O versículo 13, os loucos se tornaram os príncipes. Fazem errar o Egito. Né? Aí, ó, os grandes sábios de vocês, aqueles que vocês confiavam, são nada. Versículo 14, o Senhor derramou no coração deles um espírito
entoneante. Tá vendo? Eles fizeram entonear o Egito em toda a sua coisa. Um espírito de confusão. Deus levou confusão para ele. Lembrando, uma das ferramentas dentro da caixa de ferramentas de Deus é a confusão. Lembra da Torre de Babel. Entendeu? Como forma de castigo, Deus pode proporcionar, levar confusão a uma igreja, confusão a uma família, confusão aonde Ele quer levar, já como forma de castigo. Confusão faz parte de uma das ferramentas de Deus. É importante nós entendermos isso, porque nós temos a mania de atribuir a Satanás, ao diabo, mas na história bíblica percebe-se que confusão também é uma das ferramentas. Vento para matar é uma das ferramentas. Vento para livrar é uma das ferramentas. Anjo para proteger é uma ferramenta. Anjo para matar é outra ferramenta. Deus usa todo tipo de ferramenta. As mais estranhas, muitas ferramentas dessas são muito estranhas, mas são ferramentas de Deus. E a todo tempo, mais uma vez eu falo, nós queremos falar, não, isso aqui não é ferramenta de Deus, não. Não, Deus não faz isso aqui, não. Deus não faz. Não, Deus, o meu Deus vai fazer isso aqui. Não, meu Deus não. Pode ser o teu Deus, mas o meu Deus não faz isso aqui. Tá vendo? É o meu Deus. O meu Deus moldado. O meu Deus que eu peguei lá aquela massinha de fazer bonequinho, eu fui e fiz um bonequinho e coloquei o nome dele de Deus. E olha assim, ó, você só pode fazer assim, assim, assado. É o Deus cachorrinho que recebe o comando do dono criado. Percebe? Então, essas ferramentas existem, né? Espírito de contenda, de confusão, foi uma das ferramentas usadas. Então, faz parte sim. 16. Os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor. Ao levantar-se da mão do Senhor. Ou seja, Deus vai pesar a mão. Quando Deus pesar a mão, eles vão ficar como mulheres, frouxos, medrosos, né? Como mulheres. Não é isso? Como as mulheres. Versículo 18. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, ou seja, o hebraico, e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Aí você começa a já ver aqui aquela ideia de remanescente, não é isso? Sempre tem uma ideia de remanescente. 19. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Não, vai sempre ter um povo lá que vai escapar. E o que vai escapar não significa eles andarem em santidade. Vai escapar porque Deus tem um propósito, por causa dele, por causa do projeto dele, ele vai livrar sempre um povo. Já vemos de outro capítulo que muitas vezes ele livra também um pedacinho da terra. Toda a terra vai ser devastada, mas um pedaço da terra eu vou usar para erguer. São os remanescentes. Lembre-se, biblicamente falando, a verdade normalmente está no pequeno grupo, na menor parte, normalmente, não é geral. Tá? Cuidado com a multidão. Tá? Claro que muitas vezes a multidão também está com a razão, mas há muitos relatos bíblicos que é no remanescente que está a verdade, é na menor parte. A salvação, a verdade está por aqueles que entraram pela porta estreita, pelo caminho que é estreito. E a Bíblia fala que são poucos que farão isso. Então, a salvação, a verdade vai estar com a minoria. Ok? Cuidado com a multidão. O Senhor chamarão por causa dos opressores. Ao Senhor chamarão por causa dos opressores. E enviará Salvador e Detentor que há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e aos egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifício de oferta de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirá. Versículo 21. 22. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão e ele lhes atenderá às orações e os curará. Tá vendo? Depois da correção, depois do sabão, depois do chinelo do cinto, eles se arrependem, eles se convertem, eles oram,
e eles são atendidos e são curados. Tá vendo aí? Isso é um dos grandes erros dos pregadores da prosperidade, da doutrina da prosperidade. Porque a doutrina da prosperidade é bíblica. O que está errado é a forma como as pessoas ensinam. Antes da prosperidade, vem a santificação, vem o, o cuidado de Deus. Não é isso? É. Eu bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós, pensamento de paz, e para vos dar aquilo que você deseja. Sim, eu vou dar. Eu tenho bons pensamentos. E dentro do pacote desses bons pensamentos está eu dar um banho em vocês. Eu limpar o pecado de vocês. E para limpar é suor. E esse limpar aí é dor, sofrimento. Porque vocês são assim. Eu bato um papo, converso com vocês, não adianta. Bom, se depois do bate-papo não adianta, tem que usar o cinto. Né? Tem que usar o chinelo, tem que usar o castigo. E aí depois disso, vocês vão mudar. Aí depois de você mudar, vocês vão orar e vocês vão ser, e vocês serão curados. Muitas vezes não recebemos a cura por causa dos nossos pecados. Não recebemos a resposta porque são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus, lá do Isaías 59. Não é isso? São os vossos pecados. E aí fica complicado ter essas experiências, não é isso? Com o Senhor. Aí depois disso vai acontecer. Versículo 24: Israel será terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. 25: Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: Bendita seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra da minha mão, Israel, minha. Viu? Ó, Egito, Assíria, Israel, obra de minhas mãos. Tudo faz parte do jogo de xadrez de Deus, ou do filme, como nós estamos falando. Todos eles são personagens. Todos eles são importantes no filme. Né? E terão liberdade de ação nesse filme. Em outros momentos não terão liberdade, farão aquilo que Deus quer. Aquilo que não interferir nos projetos de Deus, a pessoa tem liberdade. E aquilo que for interferir, não tem liberdade, vai fazer o que Deus quer. Deus vai conduzir para o filme acontecer da maneira que quiser. Então entramos no capítulo 20, que é um capítulo pequenininho, apenas com 6 versículos. E basicamente aqui, no título aqui na minha Bíblia Plenitude, diz assim, ó, profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. Aqui basicamente o que acontece? Esse pessoal aqui egípcio, esse pessoal aqui etíope, são povos que foram conquistados pela Síria, dominados pela Síria. O povo de Judá, que às vezes é retratado aqui até como Israel, mas já aprendemos Efraim, Israel, nesse contexto aqui, na verdade é Judá. Né? Às vezes se refere a Judá como o antigo nome lá dado por Abraão, por Jacó, né? Não chamará mais Jacó, mas sim Israel. Então Israel é o nome do povo de Deus antes da divisão do reino. Aí depois da divisão do reino, passou a ser Israel e Judá. Aí mesmo que Israel, aquelas 10 tribos, não existam mais como nação, como povo, separado, às vezes aquelas outras 2 tribos, que é Benjamim e Judá, que depois passou a ser só Judá, né, como se fosse uma só, às vezes também se refere a ela como Israel, mas nesse contexto aqui já é Judá. E aí esse pessoal aqui, Judá, tá achando que se ajuntar com o egípcio e com os etíopes para guerrear com a Síria, eles vão se dar bem. Ou seja, eles estavam buscando fazer aliança com os egípcios, com os etíopes, para conter a Assíria. A confiança deles estava em quem? Na aliança com o egípcio e com os etíopes, com a Etiópia. Né? E eles largaram a aliança deles com Deus para fazer aliança com ídolos, né? Com falsos profetas, né? E com povos. Aí o que Deus faz? Deus vai lá, faz a Assíria
dominar os egípcios e os etíopes. E aí o que o pessoal de Judá faz? Do versículo 6. Os moradores dessa região dirão naquele dia: Vede, foi isto que aconteceu àqueles em que esperávamos e a quem fugimos por socorro, para livrar-nos do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? E agora? Nós estamos pensando em buscar ajuda com os egípcios e com os etíopes, e aí a Assíria já dominou eles, já está mostrando poder sobre eles. Já era. Em que nós tínhamos confiança, não dá mais para termos confiança. Essa é a ideia do capítulo 20. E aqui nós temos uma questão bem polêmica, que para Deus mostrar que essa aliança, que esses egípcios, esses etíopes, não ia servir de nada, ele fala para o profeta Isaías, né, tirar, né, o pano grosseiro sobre ele, ficar descalço e andar despido descalço. Aí surge a polêmica, né? Que despido é isso aqui? É nu mesmo? Na minha Bíblia Plenitude aqui, que eu imagino também fez uma consulta ao Chantre. E o próprio Chantre fala assim, eu acho difícil entender que seja aqui uma nudez propriamente dita. Só achou difícil, não afirmou. Se ele fala que achou difícil, é que no hebraico não tá definido esse negócio aqui. Então, parece que ninguém pode afirmar que isso aqui não é uma nudez literalmente. Mas normalmente o pessoal vai interpretar como? Não, isso aqui não é bem uma nudez, né? Ele tirou a roupa principal dele, né? É tipo assim, mal comparando. É como nós tirarmos a nossa roupa e ficar só com a parte íntima nossa, né? A sunga, o homem, e a calcinha, a mulher. Ou então a mulher fica só de camisola, vamos dizer assim, na rua. Seria mais ou menos isso. O homem andar de sunga na rua. Seria mais ou menos isso. Ele tirou a roupa principal, mas não é que ficou nu. Só que nós temos um problema aí. Isso aqui serviria como símbolo, ou seja, assim como você andou nu, foi uma vergonha, assim como o meu profeta está andando nu, despido, é uma vergonha para ele, assim vai ser a vergonha dos povos que você estão confiando, estão fazendo aliança. Porque esses povos, eles serão dominados. Olha o que vai acontecer quando eles forem dominados. Assim o rei da versículo 4. Assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despido e descalço, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Nádegas descobertas. Aí alguém ainda vai dizer, não, mas essas nádegas descobertas não é bem uma nádega descoberta. Ora, aqui está claro aqui na versão. Nádega descoberta. Então existe aqui um questionamento que possivelmente não seja literalmente isso, mas eu particularmente pegando o contexto, contrário a que a própria nota de rodapé da plenitude e o próprio Chantre diz que não foi totalmente despido, mas na leitura a gente vê a forma como o Chantre coloca e a nota que não está com segurança, é mais um achismo. Para mim aqui é nudez mesmo. E aí mais uma vez nós temos um Deus que, sendo Deus, se comporta como Deus e muitas vezes faz ações que nós não conseguimos compreender. Senhor Deus, não tinha outra maneira de se simbolizar, não? Esse mesmo Deus mandou o Oséias casar com uma prostituta. Ah, mas foi só... Aquilo na verdade não aconteceu. Foi só símbolo. Até no símbolo é complicado. O mesmo Deus, para mostrar para Satanás e para nós hoje a fidelidade de Jó, matou todos os filhos dele. Deixou matar, melhor dizendo, todos os filhos dele. Jó ficou doente da cabeça aos pés. Perdeu tudo. Somente para mostrar a Satanás que Jó era
justo, não tinha segundas intenções. Amava tanto a Deus quanto as riquezas. E mostrar para Satanás e automaticamente mostrar para nós também aqui, pois, esse grande exemplo de Jó. Aí vem a pergunta, Senhor Deus, não tinha outra maneira, o Senhor é Deus. O Senhor Deus tinha que matar todo mundo, tinha que passar aquela aflição todinha, Senhor Deus. Aquela angústia todinha, não só Jó, como a mulher, quanto os colegas, quanto os amigos dele que sofreram, ou a sociedade. Aquilo foi um escândalo, aquilo foi um tiro no peito. Né? Foi um caminhão passando por cima, esmagando. Não tinha outra maneira, não. Não, podia ter, tinha mil maneiras. Eu fiquei imaginando a resposta de Deus. Tinha. Eu poderia ter mil maneiras diferentes. E por que isso não fez diferente? Porque eu não quis. Mas por que o senhor não quis? Eu tenho que dar satisfação a você agora. Tem meus projetos, meu senhor. Né? Se eu quisesse te dar uma resposta, se eu quisesse te dar uma satisfação, não demoraria um minuto para você compreender e concordar comigo. Você não precisa, meu servo, eu insisto com você, você não precisa compreender tudo. Você só precisa compreender que há um Deus, esse Deus sou eu, o Deus Todo-Poderoso. Não insista em compreender tudo, meu filho. Tu vai pirar. Aceita que dói menos. É isso. Se inscreva no nosso canal, apoiando o nosso trabalho. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.